bem-vindos mais uma vez ao Salento, bem-vindos mais uma vez à Puglia. Estamos aqui em Galatina. Essa cidade aqui é bastante interessante, fica aqui na província de Lecce, a mais ou menos 60 minutos de trem e cerca de 23, 25 quilômetros ali de Lecce. O trem é bastante panorâmico, podemos dizer assim. Você pode ir conversando muitos assuntos. Ele poderia ser um pouquinho mais rápido, mas é muito bonito. Então, com todas essas paisagens... A cidade conta com aproximadamente 25 mil habitantes e é mais uma dessas cidades aqui da Puglia que você vai caminhando aqui e acolá sem pressa. Aqui parece que o relógio anda um pouquinho mais devagar. Então você aproveita tudo de forma bastante orgânica. Então o legal aqui é se perder pelas vielas, observar cada canto e tal, e ver mais uma cidade com o seu poderio arquitetônico, mais ali puxado para as cores claras, um piso magnífico, praticamente sempre em pedras. Nessa área onde nós estamos mostrando para vocês aqui no vídeo, compreende o centro histórico da cidade. Claro que a cidade tem um cinturão de bairros também, e aqui tem bastante o que ver, principalmente na sua área religiosa e artística. E depois a basílica dedicada a Santa Catarina da Alessandria, que é magnífica. Nessas igrejas a entrada é sempre gratuita e ali você contempla um verdadeiro jogo de afrescos muito coloridos no seu interior. Então você pode fazer a visita de forma muito tranquila e apreciar inclusive o seu claustro. É uma basílica onde na fachada a gente já vê que ela tem um certo peso arquitetônico, e depois você vai descobrindo que ela é uma das basílicas mais importantes no seu aspecto aqui em toda a Itália. Visita é gratuita, tem só uma colaboração se você quiser dar ou não ali para as obras da igreja. Mas olha só que interessante, o que uma cidade pequena pode oferecer. Isso aqui está em uma cidade maior, é cobrada, tem aquelas filas de turistas e tal. Aqui você entra em um modo mais orgânico e vê ali um festival de afrescos e tal. Te impressionou também o claustro? Sim, ele mostra realmente assim uma vida de oração, né? Ali dá a impressão de uma vida de oração. E a igreja com afrescos de pintores diferentes, a gente fica comparando, fica admirando, dá para ficar muito tempo aí porque são muitas obras e muitas histórias, algumas terríveis, né, dos santos mártires. Mas é só a Itália mesmo para, numa cidade desse porte, trazer uma imensidão dessa pra gente. Fantástico, eu tô assim sem palavras porque realmente é de emocionar.
A cidade também se destaca com relação a Taranta, porque aqui foram realizadas inúmeras manifestações que contam muito sobre a história dessa arte musical e também, vamos dizer assim, folclórica aqui dessa região. Ora la donna in piedi lotta contro la Taranta, immaginando di calpestarla e di ucciderla con il piede che batte la danza. Passo su passo cerca il suo equilibrio spirituale, accerchiando la vertigine su curve musicali sempre più vibranti, fino alla scomparsa dei sensi. Algo muito importante para se relevar, além da sua gastronomia, aqui podemos encontrar muitos bares e restaurantes e alguns também bastante sofisticados, belas padarias e tal. Alta qualidade sempre na panificação, o Salento capricha em todos os aspectos, não apenas nos seus produtos mais típicos, mas também em outras especialidades aqui na panificação. Então você pode pegar aí um croissant excelente, pode pegar uma focaccia barese. Barese não tem a ver com Salento? Não, barese é Puglia, ali mais a parte norte, né? Lógico que é um produto aqui que você encontra em toda a parte da Puglia. Eu peguei uma focaccia que estava à perfeição, uma das melhores que eu já comi. Podemos encontrar o pasticciotto aqui também, assim como tantos outros produtos e pães. Uma qualidade impecável no serviço e saboreamos tudo isso com esses ares barrocos em contraposição. Mas essa aqui é a localidade onde foi inventado o pasticciotto, algo assim maravilhoso que nós podemos encontrar por toda a Puglia, mas aqui na província de Lecce é o local. E vocês podem provar ali com um bom café, é realmente uma delícia. Parece assim algo até bruto, mas é muito delicado. Eu diria que é um doce barroco. Posição geográfica interessante aqui nessa área da Puglia, chamada de Salento, já que é praticamente metade do caminho entre um mar e outro. Então eles podem escolher ir lá dar uma passada no mar Adriático, ou então dar uma passada no mar Iônio, ou no mar Jônico, como é chamado em português. Dá para escolher um lado e outro, eles estão aqui bem centralizados. Dizem que eles são o umbigo do Salento. No Brasil se fala muito massa podre, que é aquela massa mais sequinha e dentro tem creme de confeiteiro. Gente, mas isso aí da Elisa não vale nada. O meu é pequeno. É porque a moça aqui disse que eles não comem esse pequeno. Olha a diferença, esse aqui é o grande. Aí. A massa tá perfeita. Nós comemos um Yostuni e tava quentinho, então ele dá uma coisinha assim. Mas na verdade a qualidade desse aqui talvez seja até maior. É que o outro tava quente. Perfeito. Tá. É crocante a massa, uma delícia. Massa eu adorei, acho que o creme tá um pouquinho diferente do outro, me pareceu, mas a massa tá perfeita. E é lindo, né? Uma graça. Menos doce. E pro café da manhã seria uma boa. Café da manhã, café da tarde, sobremesa. Tem
Tenho certeza que muita gente ficou com vontade de experimentar o pasticciotto. Pela região tem algumas variações também, mas esse aqui é o mais original. Espero que vocês tenham gostado. Agora tem mais vídeos aqui pela Puglia. Temos muitos ainda bem. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos e grazie mille!